Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Robson 2.0 e hoje nós vamos para a nossa quarta aula sobre demonologia. Inicialmente estava previsto 3 vídeos só, mas como o assunto não precisou ser abordado mais amplamente, então provavelmente vão ser 5 vídeos, né? Esse é o quarto e o próximo será o último. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar os recadinhos de sempre, né? Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe ativado as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você quiser participar do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição. Para quem participa do Apoia-se meu e do canal do Cris Macabeus, Hora do Macabeus, a gente tem um grupo de WhatsApp especialmente para o pessoal do Apoia-se, onde a gente disponibiliza todo o material que a gente usa aqui nos nossos vídeos em formato de PDF. E também eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse nesses canais aqui, são os canais parceiros aqui do canal. E agora vamos ao vídeo. Hoje a gente vai tratar sobre a obsessão, né? A gente viu anteriormente uma forma do demônio agir, que é a tentação. E agora a gente vai ver uma segunda forma dele agir, que é obsessão, diferente da possessão que a gente vai ver no vídeo seguinte. Como bibliografia complementar, que vai ser usada para fazer esse vídeo aqui, eu gostaria de deixar o livro do padre exorcista Gabriel Amorth, que é o livro Exorcistas e Psiquiatras. Esse livro aqui, o padre Gabriel, é baseado numa convenção que o padre Gabriel Amorth deu para psiquiatras, né? E depois da convenção ele fez uma espécie de sabatina, respondendo as perguntas, e com base nessa entrevista que ele deu, nessas perguntas que ele respondeu, foi feito esse livro aqui. Então, na convenção tinha especialistas católicos, psiquiatras católicos, protestantes, ateus, dos mais variados credos, né? E a gente vai usar esse livro aqui. Então, começando. As ações dos demônios podem ser ordinárias, como é a tentação, mas também extraordinárias, como a ação dele na história, conforme abordado anteriormente. Então, é aquela questão do mistério da iniquidade, né, que eu abordei no vídeo anterior. É uma forma extraordinária do demônio agir. Porém, há outras duas formas deles agirem de maneira extraordinária, através da obsessão e da possessão. Precisamos fazer a distinção entre obsessão e possessão. Então aqui a gente vai abordar a obsessão. A primeira ação extraordinária é a obsessão. Na obsessão, o demônio faz um ataque externo à pessoa, enquanto que na possessão, o demônio toma conta do corpo da pessoa. Em seu curso sobre demonologia, nosso querido Padre Paulo Ricardo faz uma analogia entre essas ações demoníacas e um ataque a uma cidade murada. A obsessão seria o exército inimigo que cercou e sitiou a cidade. Então, o que seria uma obsessão? Seria como aquelas cidades medievais que eram cercadas por muralhas e tivesse um exército inimigo tentando invadir. Então a obsessão é o momento em que o exército inimigo cerca a cidade e está sitiando a cidade, atacando a cidade, tentando invadir. Enquanto que a possessão é como um exército inimigo que conseguiu invadir e tomar conta da cidade. Então, fazendo uma analogia para distinguir uma coisa da outra, é como se fosse mais ou menos isso. A natureza da obsessão é mais próxima da tentação do que da possessão. É um ataque mais claro e tem como objetivo levar a pessoa a pecar. As principais diferenças é que a obsessão é mais forte, mais clara e inequívoca, enquanto que a tentação é um ataque dos demônios. Uma forma mais amena, vamos dizer assim, a obsessão ela é mais incisiva, né? E ela é mais clara, fica mais evidente que é o demônio que está agindo.
A pessoa continua livre e domina seus atos, porém o demônio ataca de forma mais obstinada e incisiva. O padre Roy Marin diz sobre a obsessão em seu livro que sempre que o demônio atormenta o homem desde fora, de uma maneira tão forte, sensível e inequívoca, que não deixe lugar para dúvidas de sua presença e de sua ação. Então essa é uma característica da obsessão, né? É um ataque de fora para dentro, usando os sentidos, e é claramente, né, fica mais evidente que é uma ação demoníaca. Mais evidente do que na tentação, por exemplo. Quando somos tentados, nem sempre sabemos se realmente é o demônio quem está nos tentando, mas quando se trata de uma obsessão, temos a certeza de que é ele. O mais comum é a obsessão ser usada como arma contra os santos. Então, o comum, o padrão, é o demônio usar dessa tática contra os santos, as pessoas mais com nível de santidade mais elevado. Misteriosamente, Deus permite que os demônios tentem os santos de uma forma ainda mais forte que uma pessoa comum. Caso como Santo Bernadette de Soubirous, que recebeu a graça de ser escolhida para a mensagem de Lourdes, mas no final de sua vida ficou atormentada por influência demoníaca, achando que não tivesse correspondido à graça recebida por Deus. Então você vê que até as pessoas santas passam por isso, né? E muitas ficam ainda meio que baqueadas, meio que cedem, e depois superam, ou cedem e morrem naquele estado de tormento, né? Santa Catarina de Sena tinha visão de demônios que a atormentavam e a acusavam de ter feito tudo o que fez ao longo de sua vida por pura vaidade e que por isso seria condenado ao inferno. Então, Santa Catarina de Sena é mais uma que foi atormentada. Santa Faustina Kowalska, freira que ouviu o demônio acusá-la de levar pessoas para o inferno por pregar a devoção da Divina Misericórdia, dizendo que isso deixaria as pessoas mais presunçosas, incluindo ela própria. Então você vê que é comum, na vida dos santos, é comum a obsessão. Talvez o caso mais conhecido seja de Santo Antão, que recebia visita de demônios materializados, em forma de animais e mulheres nuas. Então Santo Antão recebia a presença material de demônios em forma de animais. Então ele vivia sendo agredido fisicamente, né, por bestas e animais, que era o demônio, e também de mulheres, que o demônio se materializava em forma de mulheres, né, nuas, que tentavam Santo Antão a cometer o pecado da falta de castidade. Talvez Santo Antão seja o caso mais conhecido, mais clássico, né? Talvez Deus permita a obsessão para ajudar os santos a reconhecerem o valor, o mérito e a virtude de cada um deles diante de Deus. Deus gosta de nos ver lutar. A glória de Deus se manifesta nessas vitórias dos santos sobre os demônios. Então é por isso que Deus permite, para que você lute, para que os santos lutem contra o mal, contra o demônio, contra a tentação. E sempre que um santo sai vitorioso, ali Deus manifesta a glória dele. Ali é o próprio Deus que está sendo exaltado, saindo vitorioso junto com o santo. E é por isso que Deus permite isso. A cada vitória de um santo sobre uma tentação, sobre uma obsessão que seja, é Deus que é exaltado. Existem dois tipos de obsessão. A primeira é a obsessão interna. O demônio age em nossos pensamentos usando a nossa imaginação. Ele não tem acesso à nossa alma, à nossa inteligência e vontade, mas tem acesso às demais realidades entre a alma e o corpo, como a fantasia e a memória, e usa isso para perturbar. Então o demônio não consegue acessar a nossa alma, o nosso núcleo da nossa alma, aquele lugar onde Deus habita, né? Onde o Espírito Santo habita. Mas as regiões periféricas ele tem acesso, ele consegue manipular, né? O resultado dessa ação pode ser a repugnância pelas coisas divinas,
A pessoa pode achar que não está correspondendo devidamente às graças recebidas, né? Aquela pessoa que tem muitos escrúpulos, é bem suscetível a isso. A pessoa é atormentada constantemente por imagens blasfemas, né? Você de repente vai na missa e durante a missa você começa a ver, assim, imaginar coisas que você vê que é uma coisa blasfema e que lá não é o local disso, nem ora para isso. E dentre outras coisas, né? Quanto maior o grau de santidade da pessoa, mais evidente fica a ação demoníaca. A pessoa consegue reconhecer mais, né, que é uma ação demoníaca. Uma pessoa mais santa, né? Diferentemente de uma pessoa comum. Obsessão, e a segunda é a obsessão externa, também chamado de obsessão sensível, porque se utiliza dos 5 sentidos humanos. Esse tipo se distingue ainda mais da tentação, já que na tentação os demônios não atacam os sentidos. Muitos santos, de tanto serem atacados em seus sentidos por demônios e tendo sido vencedores, se acostumaram com isso e conquistaram uma paz interior, uma confiança ainda maior em Deus. Isso é o sinal de que não se trata de uma psicose ou de uma disfunção qualquer. Nesse tipo de obsessão externa, o demônio usa os nossos sentidos. O olfato, então você sente cheiro, tato, né? É quando o demônio se materializa. Visão, você vê o demônio, né? Você ouve o demônio. Então, essa é a obsessão externa. E um sinal de que não se trata de uma psicose, por exemplo, é o fato de que essas coisas, no final de tudo, trazer uma paz interior para a pessoa. E não deixar a pessoa atormentada. Em muitos casos a pessoa fica atormentada e não consegue vencer a obsessão. Mas na maioria dos casos, os santos vencem, né? E depois que vence, o demônio pode continuar agindo assim. Os santos conseguem lidar com isso, com uma paz interior, mesmo continuando sendo atacados, né? Muitos santos viam demônios ou ouviam vozes e outros sons demoníacos. Tem o caso de São João Maria Vianney, se eu não me engano, né? Ele, todas as noites praticamente, ele era atormentado por vozes e sons. E teve uma vez que um bispo foi visitar ele, passou uma noite lá onde ele morava e praticamente no meio da noite saiu correndo com medo, porque não aguentava ouvir as vozes. E São João Maria Vianney falou: onde o senhor está indo? Volta aqui, é só o demônio só, nos atentando. Mas o bispo não conhecia, não tinha a experiência que Vianney tinha, deu no pé. Sentiam sabores que faziam quebrar os jejuns ou gostos repugnantes que os afastavam da comida. Então, o ataque positivo e o negativo. Aquilo que faz você ter repugnância por algo bom ou faz você sentir atração por algo que vai te fazer pecar. Então, a repugnância ou atração, você está fazendo jejum, você sente gosto de comida, cheiro de comida. Para quê? Para você quebrar o jejum. Ou então você está precisando se alimentar, precisando tomar alguma medicação. Você sente repugnância para aquilo, né? Sentiam toques físicos na forma de carícias e afagos, mas também como golpes e flagelos, no caso de Santo Antão, né? Por exemplo, causa e origem da obsessão. Satanás e seus demônios não têm esse poder, a origem é a permissão divina. Então, Satanás e seus demônios só atacam na forma de obsessão quando Deus permite. Por isso que é um tipo de ação extraordinária. Só na permissão de Deus, diferentemente da tentação. A tentação não, eles são livres para nos tentar. Agora, no caso de obsessão, quando eles precisam realizar algumas coisas ali fora do normal, fora do natural, somente com a permissão divina. E é nesse ponto aqui que o Padre Quevedo, por exemplo, já não aceitava, entendeu? O Padre Quevedo já não aceitava que os demônios poderiam atuar nesse mundo aqui, de forma física, material, visível,
usando os sentidos nossos. O Padre Quevedo já rejeitava isso aqui, né? Então o Padre Quevedo ele acreditava na existência dos demônios, mas cria que os demônios não agiam nesse mundo diretamente. Mas só que a igreja, né, pelo menos a maioria dos teólogos católicos, né, admite que os demônios sim, com a concessão divina, eles conseguem agir nesse mundo. Então, a origem da obsessão e da possessão é sempre a permissão divina. E a causa é a inveja de Satanás por nós, como descrito no livro de Jó. Então, o livro de Jó é muito bom para a gente entender a psique de Satanás, né? A psique dos demônios, como os demônios pensam, né? Temos que conhecer a psicologia demoníaca, o que está por trás dessas ações. O homem é vocacionado a estar na presença de Deus, a santidade, e Satanás odeia isso, porque ele nunca verá a Deus. Então, ele sabendo que o homem ainda está entre o inferno e o céu, ele quer arrastar o homem para o inferno. É insuportável para Satanás e seus demônios o fato da Virgem Maria ser plena de graça, de ela ter sido agraciada de uma forma que ele nunca será. A oração da Virgem Maria, quando diz Ave, cheia de graça, é um golpe fortíssimo nele, lhe causa um sofrimento inimaginável. Ave, cheia de graça. Enquanto que ele vai ser, até o fim dos tempos, desgraçado. Nunca vai ter a graça que Maria tem. Daí vem o ódio dele por Maria. O Senhor esteja convosco. O fato dela estar vendo Deus face a face e dele saber que jamais passará por isso, lhe causa muito ódio por ela. Daí a inimizade entre ele e Maria, entre Satanás e a mulher. A inveja. Enquanto a Maria está lá contemplando Deus face a face, uma criatura frágil, uma criatura que tinha ali todas as armas de Satanás contra ela, e mesmo assim ela perseverou na santidade, enquanto que Satanás não, causa muito ódio para ele. Então temos a Virgem Maria que já vê a Deus, Satanás e seus demônios que nunca verão a Deus, e nós, que estamos com o nosso destino ainda incerto. Daí o seu esforço para que nossas almas se percam. Outra causa pode ser a imprudência da pessoa vítima da obsessão, buscando desafiar o demônio, confiando em suas próprias forças, e isso pode ter consequências desastrosas. Então a pessoa que não tem uma vida espiritual elevada, que constantemente desafia Satanás, desafia seus demônios, nós sabemos que as palavras têm peso, as palavras têm força. Então, uma pessoa que faz um negócio desse de forma imprudente, brinca com certas coisas, faz certas práticas, então está atraindo Satanás para ela, está desafiando ele, e nós sabemos que ele existe. Nós temos a certeza de que ele e seus demônios existem. Mas certas pessoas acham que isso é uma mitologia, vai e desafiam, acham que podem, e o final pode ser algo desastroso. Por fim, uma disposição natural também pode ser a causa de uma obsessão. Nesse caso, a dificuldade de distinguir a ação demoníaca da realidade psiquiátrica. Embora o mais comum seja a ocorrência da obsessão em pessoas com grau de santidade elevado, também pode acontecer com pessoas comuns e que têm uma predisposição para alucinações. Então, normalmente acontece com pessoas santas, mas também acontece com pessoas normais. É o menos comum, mas acontece. E dentre essas pessoas normais, algumas, inclusive, têm predisposição para doenças psiquiátricas. Com essas pessoas, há uma reação desproporcional à tentação demoníaca, potencializando-a e fazendo com que pareça uma obsessão. Então, muitas vezes, essa pessoa tem uma predisposição para uma doença psiquiátrica e ela é tentada, é apenas uma tentação, não é uma obsessão, né?
o fato dela já ter uma predisposição potencializa a tentação. Então faz uma tentação parecer uma obsessão, porque ela é potencializada por uma doença que a pessoa já tinha. Então é necessário distinguir essas duas coisas, né? Sobre isso, o padre Rui Marinho escreveu: a obsessão pode acontecer por uma propensão natural do obsessionado, que dá ocasião para Satanás atacá-lo no seu ponto fraco. Essa razão não vale para as obsessões exteriores, que nada tem a ver com o temperamento ou compreensão natural de que padecem. Porém, é válida para as obsessões internas, enquanto que o terreno seja abonado por uma pessoa de temperamento melancólico, escrupuloso, inquieto ou com incertezas. Então, nesse tipo de pessoas, uma tentação pode ser potencializada e parecer uma obsessão. Seja como for, a obsessão, por violenta que seja, não priva nunca o sujeito de sua liberdade e, com a graça de Deus, pode sempre vencê-la e tirar para si maiores bens. Então a pessoa sempre tem a possibilidade de vencer a tentação. Deus nunca tenta de uma forma que você não consegue resistir. Uma tentação ou uma obsessão que seja, não tira a liberdade da pessoa. É somente por isso que Deus permite a obsessão. É certo, sem dúvida, que, por mais que o obsessionado não perca sua liberdade interior, ele perde muitas vezes o domínio de suas potências, dos seus sentidos inferiores, vendo-se forçado por impulsos quase incontroláveis a dizer e a fazer o que não quer. É possível, às vezes, que a obsessão esteja unida, de certa forma, a uma possessão diabólica parcial. Então, o que divide uma tentação de uma obsessão e de uma possessão são coisas assim que são detalhes, né? São coisas que tem que ser minuciosamente averiguado e estudado para ver a forma de agir. Cada tipo de ação demoníaca tem uma forma de agir diferente, da gente reagir, entendeu? Tem um remédio, vamos dizer assim. Como combater a obsessão? Em primeiro lugar, como toda doença, é preciso ter o diagnóstico, e isso deve ser feito pelos diretores espirituais. O diretor espiritual deve sempre se recordar de que esses são casos que acontecem ordinariamente em pessoas com alto nível de santidade. Deve identificar na pessoa se ela cultiva hábitos virtuosos, isto é, um indício de que pode se tratar de uma obsessão. Então, primeira coisa para obter um diagnóstico, ver como que a pessoa vive. Ela tem um mínimo ali de vida reta, santa, né? Se ela for uma pessoa virtuosa, santa, tiver uma vida na retidão, né, é um sinalzinho que acende, um sinalzinho, uma luzinha vermelha que acende. Já aumenta a probabilidade de se tratar de uma obsessão. O segundo ponto é distinguir a obsessão da tentação. Para isso, deve-se lembrar, no caso da obsessão, a ação se dá com mais clareza, enquanto que a tentação nos deixa mais confusos. Então, enquanto que a tentação não dá para saber, muitas das vezes, por exemplo, você sente uma atração, passa uma mulher na rua, uma mulher atraente, você é uma pessoa casada e você sente atraído por aquela mulher, vem pensamentos ruins na sua cabeça. Não tem como você saber se aquilo lá é uma tentação, uma ação demoníaca, ou se faz parte da sua carne, você já é uma pessoa depravada, ou se é a promiscuidade que está em você, entendeu? É uma coisa intrínseca. Então não dá para saber se é o demônio, se é o mundo, se é a carne. Enquanto que na obsessão não. Já está mais claro que é uma ação demoníaca. É uma coisa mais clara. Um ataque mais direto. Para discernir uma tentação é necessário um carisma dado por Deus. É muito difícil saber a origem, se da carne, do mundo ou do diabo. Mesmo porque essas coisas não são excludentes. Às vezes pode ser concorrentes. Pode ser
ao mesmo tempo, a ação demoníaca com a carne. Já no caso da obsessão, é mais clara a sua origem. Uma outra forma de você receber um diagnóstico. Descobrir o perfil psicológico da pessoa, conhecer a sua psicologia, descobrir se há alguma doença mental, etc. Se a pessoa tiver um perfil de doenças mentais, a chance de não se tratar de uma obsessão é alta. Nesse caso, pode haver uma ação demoníaca, mas não se trata de obsessão. Então é aquele caso que eu falei. Se a pessoa tiver alguma disfunção psiquiátrica, pode se tratar de uma tentação, uma coisa comum, ordinária. Só que o quadro psiquiátrico da pessoa vai potencializar a tentação e fazer ela parecer uma obsessão. Para vocês verem que não é tão simples assim diagnosticar essas coisas. E o diagnóstico, como a gente disse, é necessário para saber qual remédio vai ser usado. A histeria, que é quando a pessoa geralmente vive mais a realidade do que aquilo que ela sente, do que aquilo que ela vê, sabe e conhece, costuma ser uma doença que causa essa confusão. Por exemplo, a histeria. Uma pessoa histérica é aquela pessoa que ela vive aquilo que ela sente, que ela acha, independente do mundo mostrar para ela que ela está errada. A gente tem o caso, por exemplo, das pessoas hipocondríacas. As pessoas que vivem achando que está doente. Vai no médico, o médico faz os exames, fala, você não tem nada. Ah, mas doutor, estou sentindo uma dor no peito, eu estou sentindo tontura. Você não tem nada. Ah, mas eu estou sentindo, me receita um remédio, porque no caso de histérico. O caso, por exemplo, de gravidez psicológica. A mulher tem ali desenvolve todos os sintomas de uma gravidez psicológica. A barriga cresce, os seios enchem de leite, né? Mas vai fazer o exame e o médico fala, não, você não está grávida. Ah, doutor, mas eu acho que eu tô sentindo enjoo, não vem para mim. Você não está grávida. Então, para essas pessoas assim, uma tentação pode ser potencializada, né? A histeria é diferente de um fingimento, porque de fato a pessoa sente aquilo que está expressando. Então não é uma pessoa que está mentindo, não é uma pessoa fingida. Ela realmente sente aquilo. Uma gravidez psicológica, a mulher realmente sente que está grávida. Na cabeça dela ela está. É diferente de uma pessoa que está mentindo. É diferente, por exemplo, da grávida de Taubaté. A psicose é outra doença que costuma ser confundida com a obsessão. Se dá quando a pessoa realmente vê e ouve coisas. Aí já são coisas externas. Não é um sentimento interno. É diferente da histeria. Histeria, a pessoa sente uma coisa, né, que não está acontecendo. No caso da psicose, não. Ela, além de sentir, ela vê. Ela observa no mundo coisas que não estão acontecendo. Ela ouve sons e vozes, também vê animais e insetos, etc. A psicose se dá em vários graus, cada um com seus variados sintomas. O fato é que isso deve ser levado em conta. Dessa forma, a psicose pode se parecer em muito com o caso de obsessão, que age nos sentidos. Mesmo havendo um caso psiquiátrico, o diretor espiritual não pode descartar de início uma ação demoníaca. Pode estar acontecendo um caso de tentação demoníaca que está sendo potencializado pelo quadro psiquiátrico da pessoa. Isso pode se parecer com uma obsessão. É como se alguém... Outro exemplo que o padre Paulo Ricardo dá, né? É como se alguém pisasse no nosso pé sadio. Nesse caso, sentiríamos uma dor momentânea. Então, se alguém chegar e pisar no seu pé, você vai sentir uma dor, mas uma dor que logo passa. Houve uma ação externa, você estava sadio, então essa ação externa foi num nível. Mas se alguém pisar num pé com uma unha encravada, a sensibilidade potencializa essa dor e a reação. Então, se você tiver uma ação externa e você não tiver sadio, tiver já com uma unha encravada, alguém pisar no seu pé, vai ser uma dor do nível maior. Assim se dá, né? Uma tentação com uma pessoa que já tem um quadro psiquiátrico.
Então, podem ser causas concorrentes. Daí que o diretor espiritual não pode afastar de início uma ação demoníaca. Feito o diagnóstico, deve-se primeiramente incutir na pessoa uma forte confiança na bondade e na misericórdia de Deus. Então, depois do diagnóstico feito, qual que é o tratamento? Primeira coisa, tentar converter aquela pessoa, fazer ela crer na bondade de Deus, na misericórdia divina e confiar em Deus. O diretor deve consolar a pessoa mostrando uma visão sobrenatural e que, vencendo essas batalhas, nós crescemos na virtude e no amor a Deus. Fazer a pessoa ter fé, fazer crer na existência de Deus e crer na existência dos demônios. No caso de haver um quadro psiquiátrico, a pessoa deve fazer um acompanhamento e um tratamento clínico, médico, lógico, mas sem excluir o tratamento espiritual. Então pode ser coisas que podem caminhar juntas, e devem caminhar juntas até que seja descartado a hipótese de uma ação demoníaca. A igreja não exclui o tratamento psiquiátrico dos trabalhos dos exorcistas, como naquele livro do padre Gabriel Amorti que eu mostrei agora há pouco, né? Explica muito bem isso, a relação entre psiquiatras e exorcistas. Isso seria uma soberba se a igreja fizesse isso. Uma coisa temerária, é um pecado. O problema é que para algumas pessoas é mais fácil e cômodo acreditar numa ação demoníaca do que numa debilidade psiquiátrica. Para algumas pessoas fica difícil assumir que ela não está bem psicologicamente falando. Então é mais cômodo, é mais confortável dizer o quê? Estou sendo atacada pelo demônio. Então por isso que algumas pessoas propositadamente, né, alegam isso. Porém o cérebro é o órgão da nossa alma. É por ele que ela se manifesta. Por isso precisamos cuidar dele. Nosso cérebro estando bem, nossa vida espiritual também estará. Então é através do cérebro que a nossa alma age. Ela age na gente através do nosso cérebro. O cérebro é como se fosse um órgão da alma. O sono, por exemplo, é uma arma muito usada pelos demônios. Não dá para dormir pouco, se alimentar mal, viver estressado e querer que nossa vida de oração corra tudo bem. Então, uma arma que o demônio sabe usar bem contra você é o sono. É comum você estar ouvindo uma pregação, ouvindo uma homilia, assistindo um vídeo, lendo alguma coisa que diz respeito à teologia, e você sentir sono. Geralmente quando você está num churrasco, você está na balada, geralmente quando você está vendo um livro que não presta, jogando um jogo de videogame violento, você não vai sentir sono. Você só sente sono quando? Quando é um assunto que eleva a sua alma. Na missa você sente muito sono. Então sempre que você sentir sono, tenha isso em mente, meu irmão. Pode ser o demônio usando isso contra você. É uma arma que ele usa muito, o sono. Eu estou lendo um livro, me dá sono. O demônio não quer que você leia aquele livro. Eu vou na missa, eu não vou porque eu costumo ter sono na missa. É o demônio, meu irmão. É o demônio. É uma arma que ele usa muito. O equilíbrio é necessário, combinar jejum com a devida alimentação, né? Combinar vigílias com boas noites de sono, obrigações com lazer. Então você tem que ter a temperança, a virtude da temperança. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem comer muito, nem passar fome. Saber combinar essas coisas. Outro tratamento recomendado após o diagnóstico são os sacramentais. Água benta, medalhas milagrosas, sal bento exorcizado, etc. Nos ajuda no combate às tentações e obsessões também. Também se faz necessário manter os pés firmes na realidade, crendo nas Sagradas Escrituras, também uma maneira de enfrentar as seduções diabólicas. Então a fé, se fortalecer a sua fé, muito indicado para combater as obsessões. Isso que os santos fazem, né? Os sacerdotes podem e devem usar exorcismos menores. Exorcismos menores, né, são diferentes dos exorcismos solenes, né? Aqueles exorcismos que seguem um rito e tal. São orações de exorcismos feitas privadamente.
Havendo um caso comprovado de debilidade psiquiátrica, o padre deve fazer as orações em latim e de modo discreto, para não alarmar a pessoa. Então, isso é um exorcismo menor, é feito dessa forma. Uma observação é a seguinte: uma oração de exorcismo recomendada é a pequena oração do Papa Leão XIII. Alguns, porém, dizem que essa oração está proibida para sacerdotes não exorcistas, com base no Código de Direito Canônico. Então, o Código de Direito Canônico, no número 1172, vai dizer o seguinte: ninguém pode legitimamente exorcizar os possessos a não ser com licença espiritual e expressa do ordinário local, ou seja, do bispo. Essa licença somente seja concedida pelo ordinário do lugar a um presbítero dotado de piedade, ciência, prudência e integridade. Então, isso aqui é o que o Código de Direito Canônico diz. O padre Antônio Roy Marim ensina que essa proibição se aplica somente para exorcismos solenes e não para privados. O padre Marim vai dizer o seguinte: nos casos mais graves e persistentes, poderá lançar mão o diretor espiritual dos exorcismos previstos no ritual romano ou outras formas aprovadas pela Igreja, porém sempre em privado. A tese do padre Roy Marim e de muitos também é do que? Existe o exorcismo solene, que é aquele exorcismo que segue um rito, que é feito na presença de algumas pessoas, que deve ser feito por pessoas, pelo bispo ou pessoas autorizadas pelos bispos, não pode ser um leigo, tem que ser um padre autorizado pelo bispo. E existe os exorcismos chamados exorcismos menores, que são esses, feitos em privado, discretamente, somente entre duas pessoas, ali o padre e uma pessoa, no caso. Trata-se de orações de libertação. Não há nenhuma carta de orientação emitida por algum dicastério do Vaticano, assinada por algum papa, para nenhum bispo, proibindo a oração de Leão XIII para exorcismos privados. Então não existe nenhuma orientação de proibição nesse sentido, assinada por algum papa. Não existe. Então quem cria a lei são os papas. Se o papa cria uma lei para você ir contra aquela lei que foi criada pelo papa, você tem que ter outra lei por outro papa. Um dicastério não pode criar uma lei contrariando uma lei que já foi feita por um papa. Então, no próprio texto de Leão XIII, quando ele faz essa oração, pequena oração, ele diz que dá brecha para pessoa, para até mesmo leigos, fazer esse tipo de exorcismo. O exorcismo solene, também chamado de exorcismo maior, esse sim requer todo um ritual. Todo sacerdote faz um exorcismo menor quando ministra o batismo, por exemplo, ou quando faz a iniciação dos adultos, com os chamados escrutínios. Então, os escrutínios, na ocasião dos batismos, acontecem exorcismos menores. É comum. Então, o próprio fato de acontecer nessas situações quer dizer que não tem que ser um padre ali autorizado pelo bispo para fazer esse tipo de exorcismos menores, né? Porque eles fazem batismo é um exorcismo. Exorcismos menores podem ser feitos devem ser feitos de forma privada e não pública, para não possessos. Então, no caso de possessão, tem que ser o exorcismo maior. Agora, no caso de tentação e obsessão principalmente, pode ser feito exorcismos menores. Mas casos de tentação severa e obsessão são permitidos exorcismos menores. Então, no caso de tentação severa, por exemplo, pessoas com disfunções psiquiátricas que estão sofrendo uma tentação simples e pessoas que estão sofrendo uma obsessão, pode ser feito exorcismos menores. No caso de possessão, não. Possessão, somente exorcismo maior por uma pessoa devidamente autorizada. Por fim, para tentações severas e obsessão, exorcismos menores não provocam reações imediatas nas pessoas. Então, no caso de tentações severas e obsessões, orações de exorcismo não provocam uma reação imediata na pessoa.
Por isso que pode ser feito de forma privada, deve ser feito de forma privada. Por quê? Porque isso é uma forma de diagnóstico. Porque se durante as orações a pessoa sai de si, perde os sentidos ou convulsiona, provavelmente se trata de um caso de possessão. Então, de repente, o padre vai tratar um caso de obsessão e, no momento do exorcismo, ele se depara com um caso de possessão. Nesse caso, deve-se recorrer, sim, a um exorcista. Pequenos exorcismos podem servir de diagnósticos, quando feitos de modo discreto e sem que a pessoa saiba do que se trata. Então, se a pessoa que é possível vítima de uma ação demoníaca, ela não está sabendo do que se trata, aí o padre vai lá, faz uma oração de exorcismo, uma oração pequena, de preferência em latim, né, para a pessoa não saber mesmo do que se trata. Então o padre faz uma oração em latim, a pessoa não vai saber. E mesmo assim a pessoa tem uma relação imediata a essa oração, provavelmente é um caso de possessão. Como esse vídeo que eu vou colocar aqui agora, esse vídeo aqui, né, é um vídeo muito conhecido, onde o Papa Francisco estava recepcionando, cumprimentando algumas pessoas ali, e tinha alguns cadeirantes ali, e o Papa Francisco impunha a mão em cada um, fazia uma oração rápida, e numa pessoa o Papa Francisco viu que a oração dele surtiu efeito. E surtindo efeito, ele imediatamente fez o que provavelmente é uma oração de exorcismo, um exorcismo menor. E essa pessoa imediatamente expressou reações ali, né? E você vê que o Papa Francisco ainda se afasta. E o destino dessa pessoa, depois a gente não sabe o que aconteceu, mas você vê que o Papa Francisco faz uma oração menor de exorcismo para a pessoa tem uma reação imediata. Muito provavelmente, né, essa pessoa deve ter tido um acompanhamento ali por um exorcista posteriormente. Né? É um caso, nesse caso assim, é um diagnóstico, foi um diagnóstico. Então espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Provavelmente o nosso próximo vídeo vai ser o último, a gente vai tratar aí sim da possessão, que é o que todo mundo acho que tá querendo ouvir. E depois que acabar essa série eu vou chamar o meu amigo Carlos Perim para a gente fazer uma live sobre esse tema aqui, que ele escreveu um vídeo, ele escreveu um livro sobre esse assunto, né, demonologia também. Ele conhece muito e eu vou convidar, já convidei, né? E o meu amigo Carlos Perim, do canal Universo Católico, vai estar aqui com a gente fazendo uma live para a gente responder perguntas aí sobre essa série de vídeos aqui sobre demonologia. Mais uma vez eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, compartilhar o canal, ajudar o canal, porque o YouTube além de não ajudar os canais católicos, o YouTube boicota. Essa é a realidade. Meu antigo canal Inquisição Online eu perdi sumariamente, sem aviso prévio, sem esclarecimento por parte do YouTube, sem justificativa. Perdi meu canal, bloqueou meu canal. Hoje meu canal eu consigo acessar ele, mas eu não consigo acessar as ferramentas do canal, não consigo acessar as configurações. O próprio YouTube excluiu a maior parte dos meus vídeos, deixou acho que 3, 4 vídeos lá que dá para ser acessado. Você consegue acessar os vídeos, mas não consegue acessar o canal, então você não consegue se inscrever no canal. Eu, quando eu entro no meu canal, faço login, comento em algum outro post, algum outro vídeo, aparece como anônimo, não aparece o nome do meu canal. Então essa é a realidade dos canais católicos, a gente depende de vocês. Meu canal não cresce aqui por quê? Boicote do YouTube. Eu lembro que eu tinha uma Inquisição Online e o YouTube ele tirava inscritos meus. Entendeu? Tinha pessoa que falava, pô, eu era inscrito no seu canal, não tô mais, sumiu minha inscrição. É assim que o YouTube age com os canais católicos. E não é que tem pessoas no YouTube que ficam procurando canais católicos para boicotar. É o algoritmo do YouTube, cara. A gente vive em tempos onde um algoritmo faz o serviço de que seria necessário milhares de pessoas para fazer.
De repente uma palavra que você fala no vídeo, uma coisa que você escreve no título, né? Qualquer coisa, um vídeo de terceiro que você usa, já ativa o algoritmo, já dá um sinal lá para eles lá, ó, esse canal aqui se encaixa nesse modelo de gente aqui, de discurso. Então a gente depende de vocês, né? Se inscreva no canal, no meu canal e nos demais canais aí parceiros. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, paz e bem, amém.